Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo e também aprovado no último concurso de oficial de promotoria. Para quem não me conhece, eu estou aqui tentando gravar aulas de todas as leis e resoluções que estão previstas em seu edital da FGV, para o concurso do Ministério Público de São Paulo, oficial de promotoria. E o objetivo, pessoal, não é estudar todas as leis e resoluções, mas pegar trechos, partes importantes, artigos, parágrafos, enfim, aquilo que eu tenho certeza que tem bem mais chance de cair do que o restante da lei ou resolução, tá? Então o objetivo aqui é esse. E mais, o objetivo aqui é te ajudar para fazer você acertar pelo menos 30 questões das 32 que cair lá na sua prova. Mas para isso precisa de duas coisas. Primeiro, você precisa se dedicar. Segundo, eu preciso aqui dar o meu melhor para destacar os principais pontos e que esses pontos realmente caiam em prova, tá? Então esse é o objetivo. E eu falei que era muito importante você se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, porque no vídeo de hoje eu vou dar uma dica que eu não falei até hoje, tá? Isso vale para qualquer lei, resolução, essas coisas que não costumam cair em todas as provas, mas de repente aparece. Leis específicas, regimentos, resoluções, enfim, esse tipo de coisa, tá? Então eu vou fazer esse destaque para você logo agora na sequência. Então vamos aqui para a aula. Hoje é sobre a resolução 225 de 2016 do CNJ, tá bom, pessoal? Lembrando, primeiro link na descrição do vídeo, você pode ter acesso ao caderno de questões que tem 140 questões, uma parte questões inéditas, o resto questões anteriores, principalmente da FGV, mas também de outras, tá? Gabarito comentado alternativa por alternativa, e essas questões, esse caderno de questões é complemento dessas aulas aqui que eu tô gravando para vocês. Então vamos lá, pessoal, vamos dar a sequência aqui. Vou destacar uma coisa que aqui já vai a dica que eu falei. Vamos lá. Normalmente, tá? Não é regra, tá? Não é absoluto, tá? Mas o que eu vou falar aqui ajuda. Normalmente, a parte inicial dessas leis, resoluções, regimentos, enfim, tudo que é específico em determinado concurso, normalmente, a parte inicial dessa norma, né? Pode ser uma lei, resolução, seja lá o que for, a parte inicial é o que costuma ter mais chances de ser cobrado, tá? Normalmente a parte inicial de uma lei vem conceitos, princípios, competências, objetivos. Então, normalmente isso é o que tem mais chance de ser cobrado. Organização do Ministério Público, quais são os membros, quais são os órgãos, tá? Então isso, a parte inicial de uma lei ou de uma resolução específica, sempre é a que tem mais chance de cair na sua prova. Tanto que, às vezes, eles pedem apenas alguns artigos dessas leis e resoluções e reparem que normalmente é até o começo, tá? Com uma ou outra exceção, tipo a Lei 9.099. Eles pegam alguns artigos lá no meio, no final, porque também é uma lei específica que, quando eles querem cobrar sua parte civil, sua parte criminal, aí é uma exceção. E até porque cai em mais de um concurso, não é tão específica assim essa lei. Então eu tô falando mais de lei específica mesmo. Então normalmente a parte inicial é a que tem mais chance de ser cobrado, tá? Então pega essa dica, leva ela para todas as leis ou resoluções que você for estudar, tá? Mas vamos voltar aqui para a tela para iniciar. Como eu falei, pessoal, artigo 1º, tá? Olha aí, é muito importante. Nesse caso tinha um caput lá, eu pulei, inciso e tal. O importante aqui, parágrafo 1º do artigo 1º. Para efeito dessa resolução, considera-se, pessoal. Então essa resolução, esse capítulo, a gente está falando da justiça restaurativa, tá? E ela divide em algumas partes, digamos, essa justiça restaurativa. E aí tem essas divisões. Inciso 1, prática restaurativa. O que é? É a forma diferenciada de tratar as situações citadas no caput, que aí depois você lê o caput. Inciso 2, procedimento restaurativo. O que é? Um conjunto de atividades, etapas a serem promovidas objetivando a composição das situações, etc. Caso. O que é um caso? São quaisquer situações elencadas lá no caput. Veja que tudo ele faz referência ao caput. Então, veja depois o que trata esse caput, tá? Apresentados para solução por intermédio de práticas restaurativas. Sessão restaurativa, todo e qualquer encontro, inclusive os preparatórios. Então veja, aí ele vai citando. Inciso 5, enfoque restaurativo. É uma abordagem diferenciada das situações descritas
ou dos contextos a ela relacionados. E aqui ainda compreende alguns elementos, ó. Participação dos envolvidos, da família, comunidade, atenção às necessidades legítimas da vítima ou do ofensor, reparação dos danos sofridos, compartilhamento de responsabilidades, obrigações entre ofensor, vítima, família, comunidade, para a superação de todo o ocorrido, né, das consequências ali do ocorrido. Então você percebe que agora é uma parte inicial que é importante sim, tá? Então isso daí você precisa memorizar a diferença de enfoque restaurativo, prática restaurativa, enfim, caso, tudo isso daí. Você precisa saber a diferença e tem questão lá no caderno de questão sobre isso, tá? Questãozinha, inclusive, meio complicada, viu? Que eu lembro que eu fiz uma questãozinha meio complicada para te confundir, tá? Então, se você quiser, primeiro o link aqui na descrição do vídeo, mas vamos continuar aqui com essa aula aqui. Vamos lá. Artigo 2º. Olha só, muito importante. São princípios que orientam a justiça restaurativa. Ele elenca uma série, ó. Corresponsabilidade, reparação dos danos, atendimento às necessidades de todos os envolvidos, informalidade, que eu faço questão de sempre destacar para você, que não é formal. Então, é um procedimento sempre informal, informalidade, a voluntariedade, imparcialidade. Então, toma cuidado com esses in aí, ó, é voluntariedade, não involuntariedade. E no caso é imparcialidade e não parcialidade, tá? Se liga nisso. Participação, empoderamento, consensualidade, confidencialidade, pessoal. Veja que não existe publicidade aqui, porque é confidencial, tá? Então, é confidencialidade. Celeridade e urbanidade. Parágrafo 1º. Lembra agora que a gente está no artigo 2º, tá? Parágrafo 1º. Para que o conflito seja trabalhado no âmbito da justiça restaurativa, é necessário que as partes reconheçam, ainda que em ambiente confidencial e comunicável com a instrução penal, como verdadeiros os fatos essenciais. Isso aqui é muito importante, pessoal. Veja que para que haja essa justiça restaurativa, ambas as partes precisam admitir que o fato ali que será discutido é verdadeiro, tá? Então, pelo menos os fatos essenciais, não os detalhes, né? Aquilo que tangencia a discussão central, tá? Então, mas o fato inicial, o fato principal ali, essencial, ele precisa ser verdadeiro, então precisa ser reconhecido isso, tá? Sem que isso implique a admissão de culpa, tá? Em eventual retorno para algum processo judicial, tá bom? Parágrafo 2º. É condição fundamental para que ocorra essa prática o prévio consentimento livre e espontâneo de todos os participantes. Veja que precisa ser de todos, tá? E ainda assim é assegurada a retratação a qualquer tempo, tá? Até a homologação do procedimento, pelo menos. Parágrafo 3º. Os participantes devem ser informados sobre o procedimento e sobre as possíveis consequências de sua participação, bem como o direito que você tem de solicitar a orientação jurídica, tá? Em qualquer estágio aí do processo. Parágrafo 4º. Todos os participantes deverão ser tratados de forma justa, é claro, digna, sendo assegurado um mútuo respeito, até aí tudo bem, né, pessoal? A partir de uma reflexão da assunção das responsabilidades. E aí a parte final importante, ó, uma solução cabível e eficaz, visando sempre o futuro. Então toma cuidado, de repente o examinador engraçadinho coloca aí passado, presente, pode parecer besta, mas na hora da prova você não se toca aí desse detalhezinho, tá? É só uma palavrinha, pessoal, só uma palavrinha pode mudar tudo na sua vida. Uma palavrinha você arruma uma questão você não vai para digitação, não é aprovado. Então olha como tudo faz a diferença, tá? Vamos voltar aqui então. Parágrafo 4º, a gente estava. Parágrafo 5º, o acordo decorrente desse procedimento, ele deve ser formulado a partir da livre atuação e expressão da vontade, também de todos os participantes. Veja que é sempre de todos os participantes, sempre precisa haver um acordo entre todos, tá? E devem ser aceitos, é claro, voluntariamente, tá? Porque vai conter obrigações razoáveis e proporcionais para alguma das partes ou para ambas as partes e ainda, né, para que respeite a dignidade de todos os envolvidos. Aí a gente dá um pulo, pessoal, artigo 8º, tá? Não é porque eu falei que só a parte inicial que é importante que eu vou falar apenas dela, tá? Vou destacar algumas partes mais lá adiante das leis ou resoluções que eu estiver tratando também. Aqui no caso, pessoal, o assunto é o facilitador. Então é o cara que vai ajudar aí nesse procedimento, tá? Então o facilitador restaurativo ele vai coordenar os trabalhos, escuta, diálogo entre os envolvidos, vai tentar métodos consensuais de forma autocompositiva, enfim, vai fazer ali de tudo o papel dele, tá? E ainda, o que ele vai fazer? Durante o procedimento ele vai ressaltar
o sigilo, a confidencialidade, a voluntariedade da sessão. Veja que é sempre repetido, sigilo e confidencialidade. Não tem publicidade. Isso aqui vai cair na tua prova, presta atenção nesse detalhe. O entendimento das causas que contribuíram para o conflito, as consequências, né, que o conflito gerou ou que ainda pode gerar, e também o valor social da norma que foi violada ali por conta desse conflito, tá? Então, destaque aí para você nesse parágrafo 1º do artigo 8º. E aí também os parágrafos seguintes, tá bom, pessoal? Porque fala aí desse facilitador. Veja que parágrafo 2º, ele é responsável por criar um ambiente propício para os envolvidos, tá? Para que promova a pactuação da reparação do dano. Parágrafo 3º, ao final da sessão, caso não seja necessário designar outra sessão, pode ser assinado acordo que, após ouvido o Ministério Público, vai ser homologado pelo magistrado responsável, desde que esteja preenchido os requisitos legais. Parágrafo 4º, deve ser juntado aos autos do processo breve memória da sessão, só para arquivar, né? Preservar os princípios, veja aí embaixo de novo, do sigilo e da confidencialidade. Olha como se repete isso. Exceção, olha só, exceção feita apenas alguma ressalva expressamente acordada entre as partes, tá? Exigida por lei ou a situação que possam colocar em risco a segurança dos participantes. Então, pode ter alguma exceção aí quanto ao sigilo ou à confidencialidade. Parágrafo 5º. Não obtendo êxito na composição, então não dando certo essa tentativa aí de acordo, fica vedada a utilização desse insucesso como uma causa para a majoração de eventual sanção penal. Então veja, o que não pode acontecer aqui, não houve acordo. Então vai seguir lá na justiça, né, algum processo, e aí vai majorar a pena porque não teve sucesso essa tentativa de acordo. Então não, isso não pode acontecer. Ou ainda, o que também não pode acontecer, de qualquer informação obtida no âmbito dessa justiça restaurativa como prova. Então qualquer informação obtida não vale como prova, tá? Então isso aí pode estar na tua prova, hein? Qualquer informação obtida nessa tentativa aí de autocomposição não pode valer como prova, tá? Isso é muito importante que você memorize. Parágrafo 6º, independentemente do êxito nessa autocomposição, poderá ser proposto plano de ação com orientações, sugestões, encaminhamentos, enfim. E ainda a não recidiva do fato danoso, observado de novo o sigilo, a confidencialidade, a voluntariedade. Pessoal, sigilo e confidencialidade, você precisa sempre lembrar que é isso que está escrito aqui, e não publicidade, tá? E agora, pessoal, questão inédita para você. Olha só, são princípios que orientam a justiça restaurativa, dentre outros. Lembra? Estava lá no artigo 2º. A corresponsabilidade, reparação dos danos, atendimento às necessidades de todos os envolvidos, formalidade, voluntariedade e imparcialidade. Letra B, atendimento às necessidades dos envolvidos, informalidade, involuntariedade, imparcialidade, participação e empoderamento. Letra C, voluntariedade, imparcialidade, participação e empoderamento, consensualidade e publicidade. Olha só, eu falei da publicidade, hein? Letra D, participação, empoderamento, consensualidade, confidencialidade, celeridade e urbanidade. Letra E, informalidade, voluntariedade, parcialidade, consensualidade, confidencialidade e a celeridade. Veja como isso confunde, né? Pode parecer fácil memorizar, mas aí você vê um monte de princípio aí numa alternativa e aí pode confundir um pouquinho. Lembrando, pessoal, se você quer saber a resposta dessa questão, só voltar no início do vídeo, onde eu falei do artigo 2º, né? Descrevi ali os princípios, ou dar uma lida, é claro, na resolução, artigo 2º, ou ainda você pode adquirir o caderno de questões, primeiro link na descrição, porque essa questão está lá no caderno de questões, tá? Comentada, alternativa por alternativa, ou ainda comentada uma alternativa que aí você já consegue entender todas as alternativas, tá? Questões inéditas, anteriores, tudo para ajudar você, principais pontos das leis e resoluções. É isso, pessoal. Se inscreve no canal para continuar acompanhando os próximos vídeos até o dia da sua prova, tá bom? Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.